Olá, para quem não me conhece, eu sou a Soyara, sou contadora, recém-formada. Tenho certificação internacional em IFRS, fiz a prova no primeiro semestre de 2019 e agora eu estou fazendo a pós-graduação em IFRS. Desde a época da faculdade, esse é um assunto que me interessa muito. Eu enxergo nas normas internacionais de contabilidade uma das ferramentas que a gente tem para buscar a valorização da nossa área, da nossa profissão. E por isso, nessa quarentena, como eu estou fazendo as aulas da pós-graduação à distância, até para motivar e estudar, uma forma foi compartilhar com vocês o conteúdo das normas e a gente poder estudar junto. Então, preparei um material aqui para dividir com vocês. Outro ponto é que eu sei e acredito, acredito que é o pensamento de vocês também, que a contabilidade ela é muito mais do que norma. Porém, as normas contábeis, elas estabelecem diretrizes para a gente elaborar a demonstração contábil cada vez mais com qualidade, uma demonstração que cada vez mais traga informações, que auxiliem na tomada de decisão, porque ela vai trazer uma posição patrimonial fidedigna àquilo que realmente está acontecendo na empresa, na entidade, porque a essência das normas contábeis é a essência sobre a forma. Acreditando que a contabilidade ela é muito mais do que norma, a gente parte do ponto que o primeiro princípio para a gente conseguir provar isso para a sociedade, provar isso para os consumidores do nosso serviço, é conseguir, no mínimo, fazer uma demonstração contábil boa, bem feita, e aí partindo daí a gente consegue mostrar todo o valor que o nosso trabalho tem. E para fazer essa demonstração contábil boa, bem feita, clara e livre de erros, a gente entra com o estudo e a aplicação adequada das normas. Então, vamos lá para o material. Espero que vocês gostem e aguardo o feedback de vocês. O objetivo desse material é conhecer as principais alterações, os principais benefícios, os principais desafios na implementação das normas e comentar resumidamente o IFRS 15, CPC 47, os seus principais pontos contábeis e fiscais. Quando eu falo aqui resumidamente, a gente não vai entrar na parte de contabilização, nada muito focado, porém a gente vai ver todos os pontos da norma, todos os princípios, todos os conceitos. O que é IFRS? IFRS é a sigla que a norma emitida pelo IASB leva. E essa sigla significa International Financial Reporting Standard. São as normas internacionais de contabilidade. É um conjunto de pronunciamentos contábeis internacionais publicados e revisados pelo IASB. O IASB é o comitê que faz a emissão aí das normas para o mundo todo e cada país adapta as normas de acordo com a realidade tributária e de mercado. A linha do tempo do IFRS começa em 70, com o avanço da globalização, surge o IASC, que foi uma iniciativa dos 10 países que eu listo com vocês aqui no material. Em 97, o IASC cria o SIC, que é um comitê para tirar dúvidas e aceitar sugestões dos usuários das normas. E lá em 2001 surgiu o IASB para assumir as competências do IASC. Até então, o IASC, as normas que ele emitia se chamavam IAS. E aí, com o surgimento do IASB, as normas começaram a se chamar IFRS, que é o modelo que nós temos hoje. IFRS no mundo. Todos os países da União Europeia passaram a utilizar o IFRS, emitida pelo IASB desde 2015. Com a globalização, demais países adotaram as normas do IASB. Como os Estados Unidos não aderiram, o FASB e o IASB estão em processo de convergência das normas americanas de acordo com as normas internacionais. O Brasil adotou o IFRS com a sua conversão através dos CPCs, que adequam o IFRS de acordo com a complexidade tributária da nossa legislação. Os CPCs são emitidos pelo CPC, o Comitê de Pronunciamento Contábeis no Brasil, e ele ali respeita a norma, mas ele adequou à nossa realidade. E é assim que todos os países têm feito. Eles respeitam ali a matriz da norma, mas adequam de acordo com a sua realidade econômica e social.
O objetivo das normas é atender o maior número de usuários que tenham interesse na demonstração da empresa, e ele traz para a demonstração contábil uma clareza, né, e uma transparência nas demonstrações e um padrão, que é o mais importante, né, é que todos os países que utilizam o IFRS, a gente tem uma padronização no reconhecimento dos elementos patrimoniais. A adoção do IFRS no Brasil, ele se deu através da Lei 11.638 de 2007, entrando em vigor em 2008. Até então, a única regulamentação para a contabilidade societária que a gente tinha era dada pelas diretrizes da Lei 6.404, e a nossa contabilidade sempre muito voltada para atender o fisco. Com a Lei 11.638, o Brasil entra no rol de países que aderiram ao IFRS. Nos Estados Unidos, eles utilizam o S-GAAP. No Brasil, nós temos as IFRS, que é a tradução e adequação do IFRS. E nos países europeus e o último levantamento, 115 países no mundo todo utilizavam o IFRS. Os principais pontos da Lei 11.638 é que ele colocou o Brasil no padrão IFRS, extinguiu a DOAR, fez a adoção da demonstração do fluxo de caixa e criou novos subgrupos de contas no balanço patrimonial. Estabeleceu novos critérios de avaliação de elementos patrimoniais, entre outros. Essas contas aqui, esses subgrupos de contas, a gente tem aquele ajuste a valor presente, ajuste a valor justo, impairment, são todas contas que vieram com o IFRS. Os órgãos reguladores no Brasil é o CFC, o Comitê de Pronunciamento Técnico, a CVM, o IBRACON, Bacen, SUSEP e a ANS. Quem deve adotar? Quem está sujeito às normas internacionais? Sociedades anônimas de capital aberto hoje já é uma realidade, principalmente para preservar a transparência das informações, né, para os acionistas e investidores. Sociedades de grande porte, anônimas de grande porte, empresas limitadas também, PME, nesse caso nós temos a opção de aderir ao IFRS da PME, que tem ali todas as normas condensadas de uma forma mais simples, para possibilitar que essas empresas também apliquem o IFRS, e as microempresas, que também a gente consegue aplicar o IFRS da PME. IFRS para PME, ele surgiu em 2000, foi aprovado o CPC da PME, sociedades compostas por ações fechadas podem estar utilizando ele também, desde que não sejam empresas de grande porte. E o que é empresa de grande porte? Para não ficar subjetivo, a Lei 11.638, ela estabelece para a gente quais são os critérios que uma empresa deve ter para ser considerada sociedade de grande porte. Qualquer coisa abaixo disso é PME. Os critérios são os seguintes. Para ser considerado empresa de grande porte, a empresa tem que ter no exercício anterior um ativo total de 240 milhões ou receita bruta anual de 300 milhões. Fora isso, é PMI. As grandes diferenças, principais diferenças entre o IFRS Full, que é a versão completa que é utilizado pelas SAs de capital aberto, e para PME, é também no tamanho, na complexidade da norma. São 3.000 páginas do IFRS completo. É complexo, é um texto complexo, você tem que aplicar norma a norma, exige uma maior amarração até de sistema para você conseguir aplicar ele todo. E o IFRS da PME, ele é mais simples e ele foi feito para as empresas de capital fechado e empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte. Quais são os benefícios que a pessoa ela tem ao aderir, colocar a empresa submetida ao IFRS? O principal é a comparabilidade nas demonstrações contábeis, porque você coloca a sua demonstração contábil dentro de um padrão universal
É uma demonstração que ela vai conversar com outras demonstrações no mundo, porque ela foi submetida a critérios confiáveis de mensuração e de registro. Garante uniformidade e agrega valor decisório ao usuário. Quando a gente fala que a contabilidade, uma demonstração aplicada ao IFRS, ela garante valor decisório ao usuário, confunde um pouco, porque a gente está falando que aqui a contabilidade societária, simplisticamente falando, ela vai tomar o lugar da contabilidade gerencial. Não é isso. Mas uma demonstração elaborada com os padrões IFRS, ele agrega muito mais valor do que uma demonstração que não foi feita com um padrão confiável, porque você sabe que as demonstrações que estão no padrão IFRS são fidedignas. Então, partindo desse ponto que a gente faz essa afirmação. Isso não descarta a necessidade da contabilidade gerencial, da controladoria, que já não tem nada a ver com a elaboração das demonstrações contábeis. A adoção adequada das normas, ela também pode trazer benefícios fiscais, porque com o maior controle das suas contas patrimoniais, dos seus elementos patrimoniais, você também consegue controlar muito bem essa parte dos seus benefícios fiscais. Além disso, o reconhecimento dos empresários do principal papel do contador como um profissional capaz de coletar e fornecer informações úteis para a melhoria do desempenho econômico e financeiro da empresa, e não só responsável pelas obrigações tributárias. Além de toda essa questão que a gente falou da mensuração das demonstrações contábeis, da mensuração dos elementos patrimoniais, a IFRS ela traz a nota explicativa, que é uma forma da pessoa entender, que tem o mínimo de conhecimento em contabilidade, porque isso é muito importante. O IFRS ele não traz uma fórmula que a pessoa que não sabe de contabilidade vai bater o olho e vai entender. Ele é para facilitar a vida de quem tem o mínimo de conhecimento. E ele traz as notas explicativas, ele trouxe as notas explicativas que vai fazer com que a pessoa que tem acesso à demonstração tenha ali as notas explicativas para ajudar ela a entender melhor o que aconteceu ali dentro daquele exercício e a segurança que a pessoa tem de saber como que aquilo ali foi mensurado, tudo que está registrado no balanço. Os principais desafios e dificuldades na implementação é que faltam profissionais capacitados, mesmo hoje tendo mais de 10 anos, né, porque entrou em vigor em 2008, ainda faltam profissionais capacitados que conhecem o assunto. É um estudo constante, as normas elas vão se atualizando, elas vão modificando, porque elas tendem a acompanhar o nosso comportamento dos negócios de uma maneira social. E a mudança do processo engessado que estamos acostumados, que sai do Code Law para o Common Law. Antes a lei, ela era taxativa, falava para você que tinha que reconhecer aquele elemento patrimonial de tal forma, a gente sentava e simplesmente reconhecia. E hoje não. Hoje, com essa primazia da essência sobre a forma, você tem que estar muito mais envolvido com a operação, entender de fato aquele evento para alocar ele, reconhecer ele da maneira adequada. Que a gente coloca, né? A dificuldade de mudar o mindset. O Code Law é um julgamento quase inexistente, a lei é assertiva e taxativa, sendo assim alocamos o patrimônio como está definido na letra da lei. E Common Law, as novas normas trazem a subjetividade do julgamento. É claro que esse julgamento, esse ponto aqui é importante, que está aqui, esse julgamento tem que estar dentro das limitações da lei. Essa subjetividade, ela não dá liberdade para a gente inventar uma fábula. Qualquer momento de questionamento legal e a gente o profissional for confrontado, aquele reconhecimento ele tem que estar ali dentro das diretrizes da lei. Essa subjetividade não te dá liberdade para fugir dessas diretrizes. Para exemplificar algumas dessas alterações, a gente vai comentar o CPC 47, as regras dele passo a passo, e aí a gente consegue entrar um pouquinho nessa mentalidade de primazia da essência sobre a forma, porque ele tira
gente daquele vício de querer reconhecer a receita pelo faturamento. Ele dá pra gente outros padrões que são totalmente assim societários pra gente de fato reconhecer a receita. Como esse vídeo está um pouco longo, já tem 15 minutos, eu vou dividir o conteúdo dele e aí a gente entra na sequência com o CPC 47.